Olá e muito bom dia a todos nesta que irá ser provavelmente a última demo que iremos fazer este ano. Nós para esta última sessão preparamos um webinar que eu penso que será muito interessante e ilustrativo sobre o SolidWorks Composer, que é efetivamente uma ferramenta clássica do nosso portfólio, mas à qual nós não temos, também se calhar historicamente, dado em termos de apresentações públicas, portanto, se calhar de devida importância. Portanto, isso vai ficar corrigido. Hoje nós vamos então fazer-vos aqui uma pequena demo daquilo que é o SolidWorks Composer e daquilo que ele permite fazer. E por isso vamos começar aqui com uma pequena apresentação de posicionamento do que é efetivamente o SolidWorks Composer. O SolidWorks Composer, obviamente, faz parte do nosso portfólio desktop clássico, vamos dizer assim, onde nós incluímos as nossas 5 áreas do costume, portanto, o projeto, a simulação, o marketing, a gestão e também a parte de fabrico e de produção. Vamos incluí-lo dentro daquilo que é, neste particular, nestas áreas, portanto, a parte de marketing e vendas, em paralelo com o Visualize. Aliás, ele partilha algumas características com o Visualize, por exemplo, na característica de ser não um add-in que corre dentro do SolidWorks, mas sim uma aplicação completamente standalone que pode receber informação do SolidWorks, mas também de outros sistemas de CAD, fazer o que tem a fazer e depois preparar esses outputs, mas sem estar diretamente relacionada com o SolidWorks. Portanto, tal como acontece com o Visualize, nós vamos criar um fecheiro próprio de Composer, tal como temos também um fecheiro próprio para o Visualize. E eles não precisam sequer de estar instalados na mesma máquina, podem estar instalados em máquinas diferentes. Portanto, cá está aqui o nosso SolidWorks Composer, muito bem integrado dentro do portfólio desktop, classe de marketing e vendas. E, de facto, trata-se de uma ferramenta que nos permite melhorar o processo de criação de documentação de produto. E quando falamos de documentação de produto, quais são normalmente os principais problemas que nós encontramos, digamos, no mercado? Documentação mal preparada, manuais que não correspondem portanto, à qualidade do produto, ou manuais, por exemplo, que são dependentes de fotografias. E, obviamente, para haver uma fotografia já tem que haver um protótipo, pelo menos tem que haver uma peça física. Portanto, é preciso esperar pelo final de todo o processo de desenvolvimento e fabrico para se começar a preparar a documentação. E isso, obviamente, não é, digamos, o que se pretende, portanto, na criação de documentação de uma forma eficiente. Por isso, questões que têm diretamente a ver com a qualidade da documentação. Será que o meu cliente está a compreender aquilo que eu lhe quero transmitir nestas instruções? E às vezes o cliente pode ser um cliente interno, pode ser alguém dentro da nossa oficina que tem que fazer um determinado procedimento de fabrico. Será que a questão da língua é importante? Portanto, se nós temos documentação muito baseada em palavras, em texto, toda a questão da língua das traduções se torna bastante mais complexa. Será que o documento representa fielmente o equipamento? Porque muitas vezes vamos buscar, digamos, para fazer a nossa documentação, bocados que vêm de um catálogo, outros de outro catálogo, outros umas peças que tiramos da internet, outros uns modelos antigos ou uns desenhos antigos que tínhamos dos nossos modelos. Por isso, aquele produto que nós temos neste momento pode não ser fielmente representado por aquela documentação que estamos a preparar. E por último, há também uma questão importante que tem a ver com a qualidade, porque nós percebemos muitas vezes que os nossos clientes, obviamente, dão uma enorme importância, portanto, à parte da criação da engenharia do produto, do design do projeto do produto, mas a documentação, portanto, normalmente é algo que fica para o fim, vamos dizer, se calhar quase um parente pobre do processo de desenvolvimento e muitas vezes, portanto, é feita à pressa e sem a mesma qualidade, a mesma preocupação portanto, que se teve na parte do projeto propriamente dito. Por isso é importante, se estamos a desenvolver um produto que tem todas as características, que cumpre os seus objetivos, que tem, digamos, todos os seus requisitos, portanto, definidos de uma forma bastante competente, não prejudicar depois essa experiência do lado do utilizador com documentação, portanto, que não faz justiça portanto, ao nível de qualidade que nós possamos no desenvolvimento do produto propriamente dito. Por isso, para, de facto, tentarmos melhorar aquilo que é a nossa
capacidade de criação de documentação de produto, o 3D é essencial. Ou seja, não vamos, obviamente, esperar por ter fotografias, por ter a produção feita, por ter protótipos feitos. Vamos trabalhar em 3D utilizando o modelo de CAD, ok? Só que vamos dar-lhe, da mesma maneira que nós, para a simulação, vamos utilizar o modelo de CAD para determinar a resistência do produto. Para o CAM, vamos utilizar o modelo de CAD para fazer, portanto, a programação das nossas máquinas CNC. Para fazermos os renders, utilizamos o CAD para fazer as nossas imagens e animações. Portanto, vamos utilizar o mesmo modelo de CAD para fazer a nossa documentação de projeto, utilizando um formato específico e nativo para essa documentação de projeto, e vamos fazê-lo em paralelo com as outras fases do desenvolvimento de produto. Portanto, em paralelo no sentido de conseguirmos trabalhar neste ambiente de engenharia concorrente, com tarefas a decorrer em paralelo e que nos permitem tentar chegar mais depressa, digamos, ao mercado. Ou seja, não vamos deixar ou delegar a documentação para uma fase final que nós nos preocupamos no fim e que pode muitas vezes até atrasar o processo de conclusão de uma obra ou de entrega de um projeto a um cliente, para tentar começar a fazê-lo logo em paralelo com as outras tarefas também de desenvolvimento e de preparação de trabalho. Por isso, o SolidWorks Composer é um produto que nos vai ajudar a fazer toda esta tarefa. Ele vai nos permitir criar os meios visuais, quer sejam meios visuais 2D ou 3D, para ajudar a criar efetivamente os nossos manuais, os nossos materiais de marketing, os nossos manuais de produto, etc. Portanto, vamos utilizá-lo para fazer imagens vetoriais, imagens raster, conteúdos interativos, listas de materiais. Portanto, eu vou-vos agora dar algumas ideias um bocadinho mais específicas do que é que efetivamente nós conseguimos fazer com o Composer. Mas antes de entrar por aí, deixem-me só voltar a explicar um bocadinho como é que é o processo normal de trabalho com uma ferramenta como o Composer. Portanto, vamos importar os dados do CAD, e aqui o CAD normalmente será o SolidWorks, mas como vos disse, podemos importar também ficheiros de outros formatos, ou de formatos neutros do mercado, e trabalhar em cima deles. Vamos utilizar o Composer para fazer essa preparação de conteúdos, e os conteúdos depois poderão ser 2D ou 3D, portanto que nós iremos depois alocar, portanto, nas suas depois ferramentas digamos, de destino. Para o 2D, portanto, as imagens poderão ser colocadas dentro de uma aplicação de paginação, poderá ser o Word ou o Publisher ou alguma ferramenta da Adobe, para depois criarmos o documento final propriamente dito, enquanto que para o 3D, portanto, vamos utilizar outros meios, ou vídeos, ou ferramentas interativas, ou PDFs, para fazer essa mesma distribuição, portanto, da documentação de produto. Portanto, se temos de facto este processo integrado, se nós utilizarmos informação de CAD para produzir, portanto, toda esta documentação, também é importante, e essa é uma grande mais-valia também do Composer, permitir que depois também haja uma atualização do modelo de CAD à medida que nós vamos avançando. Como eu vos disse, portanto, nós queremos que a documentação seja feita em paralelo. Se é para ser feito em paralelo, o modelo de CAD ainda não está completamente fechado quando nós começamos a parte da documentação, por isso é importante também poder atualizar a documentação quando o modelo de CAD vai sendo atualizado. Portanto, isso é possível também utilizando este processo de trabalho que estamos aqui também a documentar convosco. Vou-vos dar aqui um exemplo, pegando, vamos imaginar neste equipamento agrícola que aqui está, um modelo relativamente, eu não diria, portanto, extremamente complexo, mas um modelo de complexidade média-alta, portanto, com 3.630 componentes, 2.100 ficheiros, 680 megas no SolidWorks. E reparem, para efeitos de documentação, ele vai se transformar num ficheiro de Composer, um ficheiro SMG, que vai ter os mesmos atores, mas vai ser apenas um único ficheiro com 13 megas de tamanho. Portanto, estamos aqui a baixar o nível de complexidade de uma forma que é super importante para também permitir trabalhar de uma forma rápida e ágil, portanto, que é de facto muito potenciada pelo Composer. Vou-vos dar aqui algumas ideias então do que é realmente possível fazer com o SolidWorks Composer. Por exemplo, manuais em papel. Manuais em papel, se calhar, serão os manuais mais clássicos. E eu aqui estou-vos a dar um exemplo do que seria, por exemplo, esta instrução de montagem deste equipamento.
não a instrução de montagem total, mas a instrução de montagem que ele tem que, digamos, levar ou fazer quando é transportado, portanto, para o cliente final, portanto, e é necessário fazer a acoplagem de todos os módulos que constituem, portanto, este equipamento. E reparem, aquilo que vamos fazer aqui é a indicação de um equipamento ou da montagem do equipamento passo a passo, indicando a uma cor especial quais são as peças, neste caso o cinzento, as peças que estão a ser afetadas em cada passo, portanto, deste processo de montagem, indicando também estas linhas de eixo de alinhamento dos diferentes componentes que ajudam também, portanto, a fazer todo este processo, indicando estas setas que indicam translações ou rotações das nossas peças. Portanto, temos aqui, e se vocês repararem também, portanto, algo que me parece também bastante óbvio, a qualidade destas imagens é de facto muito grande, porque reparem, mesmo que eu faça zoom, vocês vão ver, portanto, que a qualidade que temos aqui é efetivamente, portanto, extremamente grande, portanto, e nunca perdemos, portanto, qualidade quando fazemos zoom. Isto é, digamos, a imagem de marca de uma imagem que não é uma imagem raster, mas sim uma imagem vetorial. Em particular, utilizamos aqui, portanto, o formato SVG, portanto, o formato muito utilizado hoje em dia para definição de imagens vetoriais, logotipos, etc. Portanto, e que nós incluímos dentro deste documento. Este documento, neste caso particular, foi montado dentro do LibreOffice, porque o LibreOffice trabalha bem, portanto, em termos de imagens vetoriais, mas poderia também ter sido o Word, poderia ter sido o Publisher ou o Adobe InDesign ou outro. Portanto, aqui fazemos a montagem final do nosso documento e depois exportamos. O que vocês estão a ver aqui é um PDF. Exportamos para PDF esse mesmo documento com toda esta qualidade de imagens que estamos aqui a ver neste momento. Portanto, um exemplo de documentação em papel. Outro tipo de documentação que nós conseguimos também produzir com o Composer é a documentação mais interativa, mas que nós então vamos correr, portanto, dentro do browser. Reparem, o que é que eu tenho aqui? Tenho o mesmo formato SVG. O formato SVG normalmente no Windows vai abrir no browser. Okay? E aqui dentro, reparem, eu posso abrir um conjunto de vistas que estão interligadas umas com as outras. Reparem, quando eu passo por cima dos diferentes subconjuntos, eu vou ver cada um dos diferentes subconjuntos a fazer este assinalar verde e também o assinalar na própria lista de materiais. Portanto, quando eu passo por cima da lista, vejo essa mesma interatividade e isto mostra-nos que existe também aqui esta interatividade possível entre os diferentes conjuntos e subconjuntos. Por exemplo, se eu picar neste subconjunto aqui em cima, vou abrir especificamente aquele subconjunto. Se picar neste outro subconjunto, vou ver, portanto, os constituintes individuais desta peça. Se eu picar neste aqui, vou ver este subconjunto. Se picar no outro, verei o outro. Portanto, aqui nós estamos a descascar, digamos assim, o nosso modelo, portanto, em subconjuntos e peças individuais, no sentido de podermos identificar cada uma das peças que constituem o nosso conjunto, numa lógica de encontrar peças de substituição, de encontrar spares que possamos facilmente encomendar ao nosso fornecedor. Por isso, vários exemplos de documentação interativa. A documentação aqui é uma documentação 2D, como vocês estão aqui a ver, mas vetorial, que corre no browser, que não precisa de nenhum plugin especial e que tem este comportamento interativo de passar com o rato e detectar-se efetivamente qual é a peça, portanto, e cruzar essa informação com a tabela. Por isso, é um tipo de documento também bastante interessante que nós podemos aqui também ilustrar. Em relação àquilo que seria uma ilustração, uma instrução interativa, eu vou-vos abrir aqui já o próprio Composer e vou-vos mostrar o que é que quero dizer com isso. Eu aqui já estou com o Composer aberto. Estou aqui a entrar em modo de design, como vocês veem aqui em baixo está ativo. Por isso isto quer dizer que eu posso picar nestes links que têm, portanto, esta interatividade definida. E reparem que eu tenho agora aqui as mesmas imagens, as mesmas vistas que nós tínhamos ainda há bocadinho no tal documento em papel, só que agora suportando este comportamento interativo em que eu posso ir avançando com as setas de uma fase
para a outra, de uma etapa para outra etapa. Na prática, o que ele está aqui a fazer é ir andando entre cada uma, portanto, das vistas que nós fizemos e que vocês podem ver aqui sobre o lado esquerdo. E vamos então ter este comportamento interativo, não só interativo, como também tridimensional, ou seja, em qualquer altura eu posso rodar o meu modelo, visualizar, portanto, o meu modelo de outra orientação. Portanto, é uma questão apenas de simplesmente fazer essa manipulação em 3 dimensões, como vocês aqui também estão a fazer se tiver algum problema de entendimento da peça naquela orientação. Por isso, um outro tipo de conteúdo que nós depois poderemos consumir ou neste formato nativo SMG ou, por exemplo, utilizando também o formato do PDF, como eu vos mostrarei portanto, mais daqui à frente. Ok? Portanto, serve então esta primeira parte, esta primeira indicação do que é o SolidWorks Composer para vos mostrar alguns tipos de conteúdos possíveis de fazer com o SolidWorks Composer. Depois disto, resta-nos então só fazer aqui um pequeno resumo, ou seja, vamos produzir ou poder produzir gráficos vetoriais de alta qualidade, conteúdos interativos, ferramentas digamos, de acompanhamento destes meios, como por exemplo aquelas linhas auxiliares, as setas, os caminhos, os textos. Tudo isso é possível fazer também dentro do Composer, sempre com este objetivo de aproveitar os dados 3D, aproveitar os dados do CAD, para ajudar as empresas a trabalhar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, para documentar os seus processos de produto, quer sejam manuais de formação, manuais de montagem, manuais de manutenção, portanto, dos diferentes produtos que produzem na sua empresa. Portanto, é uma ferramenta que nos ajuda a criar toda esta documentação necessária para acompanhar os nossos produtos. Portanto, isto não seria uma demo realmente se não tivesse a parte de demo, como é lógico. Por isso, nós vamos então agora mostrar-vos um bocadinho mais em particular, passo a passo, como é que nós podemos então trabalhar com o SolidWorks Composer. Vamos utilizar este ficheiro da empresa Resemin, ou seja, não todo, mas parte deste ficheiro, em particular este módulo em relação ao qual vamos fazer este zoom final, portanto, este módulo que está agora aqui neste momento no ecrã. Este equipamento é um equipamento utilizado na indústria das minas para fixar a parede da mina, portanto, com uma tela de arame que é presa, portanto, por parafusos, digamos, para estabilizar internamente essa parede das minas. É uma parafusadora, para ser mais concreto. E por isso, aquilo que vamos fazer é, então, sair daqui do nosso PowerPoint e vamos, então, trabalhar aqui um bocadinho na prática em relação ao nosso produto de hoje, o SolidWorks Composer. Por isso, eu vou começar por abrir aqui, só para vocês terem, de facto, essa percepção. E ainda estou no SolidWorks. Okay? Nós estamos neste momento no SolidWorks. Estamos a ver o tal ficheiro que vos estava a mostrar ainda há bocadinho, mas dentro do SolidWorks. É um ficheiro de complexidade média-baixa, 400 e tal peças ou componentes, e tem cerca de 98, 99 ficheiros individuais. Portanto, é um ficheiro não muito grande, mas também não é um ficheiro particularmente pequeno. E agora vou-vos começar a mostrar como é que nós podemos passar esta informação para dentro do Composer, porque existem vários processos disponíveis. Primeiro de tudo, eu posso abrir o ficheiro diretamente dentro do Composer e já vos vou mostrar isso. Mas também tenho a possibilidade, se eu quiser logo diretamente a partir daqui do SolidWorks, de gravar este ficheiro como um ficheiro de SolidWorks Composer. Portanto, é só uma questão de fazer essa conversão diretamente a partir do SolidWorks. Passo este ficheiro para mim próprio, se for eu a trabalhar no Composer, ou para um colega meu, se for esse colega, portanto, que irá fazer a parte da documentação. Portanto, e dessa forma podemos logo fazer esta exportação de um lado para o outro. A outra possibilidade é, eu vou fechar agora aqui o ficheiro dentro do SolidWorks Composer, do SolidWorks Design, vou voltar aqui ao meu Composer, ok? É tudo SolidWorks, SolidWorks CAD, agora é SolidWorks Design, SolidWorks Composer, portanto é esta aplicação que estou aqui a mostrar neste momento. E dentro do Composer, reparem que eu posso abrir, como vos dizia ainda há bocadinho,
ficheiros de diferentes tipos, de diferentes formatos. Ou seja, nós podemos abrir, obviamente, peças e assemblies SolidWorks, mas também podemos abrir ficheiros, por exemplo, de PTC, podemos abrir ficheiros AGIS e STEP, podemos abrir, por exemplo, também ficheiros de Inventor, que estão aqui também em baixo, ficheiros também de formatos neutros, como vos mostrei, etc. Portanto, temos aqui várias possibilidades de abrir ficheiros de outros sistemas CAD. Neste caso concreto, é um ficheiro SolidWorks que a gente quer aqui efetivamente abrir. Eu vou abrir aqui um ficheiro de assembly, precisamente de SolidWorks, que é este ficheiro que vos vou mostrar, portanto, agora aqui neste momento. Reparem que aquilo que ele está aqui a fazer é, efetivamente, lançar por trás também o SolidWorks, fazer aquela conversão que eu vos mostrei ainda há bocadinho, de gravar como SMG o tal ficheiro que tínhamos ainda há bocadinho aberto no SolidWorks, e rapidamente também abrir esse SMG dentro do próprio Composer. Portanto, reparem, é um processo que demora aqui alguns segundos, poucos, mas temos aqui agora o nosso modelo dentro do Composer, ainda sem nada assim, digamos, feito, não é? Portanto, dentro aqui da nossa parte aqui das vistas, nós não temos nada feito, temos apenas aqui uma vista inicial. Mas o que é que nós temos aqui que é de facto importante? Reparem que nesta importação nós estamos a trazer não só aquele modelo 3D, portanto, visual que vocês estão a ver neste momento, mas estamos a ver aqui também toda a estrutura exatamente igual à estrutura que tínhamos também dentro do SolidWorks. Eu, para vos facilitar agora aqui esta ideia, portanto, reparem que vou até comparar, voltando a abrir aqui o fecheiro dentro do SolidWorks, vou comparar aqui, portanto, aquilo que vocês veem do lado do Composer, no lado direito, e aquilo que tínhamos no lado do SolidWorks há bocadinho. Portanto, reparem, o mesmo nome dos diferentes subconjuntos, portanto, que estão aqui também identificados. Vocês veem também aqui, Ensemble, Retractable Boom, Expander, etc. Portanto, exatamente a mesma estrutura que vocês têm também, portanto, do lado do SolidWorks. Okay? Eu vou deixar para já aqui aberto do lado do SolidWorks, vamos concentrar-nos então no Composer, que é aquilo que a gente quer então ver mais hoje. O que é que eu também vos posso mostrar aqui? Por exemplo, este gradiente que vocês veem nas traseiras é um gradiente default, mas nós podemos tirá-lo, portanto, pôr aqui uma cor sólida por trás. Temos esta malha, que é o tal chão, que nós podemos também facilmente remover daqui, portanto, vamos tirar daqui aquele chão que não queremos ver. E temos também a possibilidade de ver aqui vários modos, nós chamamos aqui vários modos de renderização, que são também disponíveis. Por exemplo, Shaded Illustration será este. Temos aqui também um outro que é o Flat. Temos aqui um Wireframe, que é este. Reparem, não me perguntem para que é que isto serve, mas tem um ar bastante fora do normal. E ainda mais estranho, temos este aqui dos pontos. Ok? Mas, na verdade, estes na realidade são muito pouco usados. Aqueles que nós usamos com mais frequência são, de facto, o Technical, por um lado. Mas o Technical ainda tem este efeito de claro-escuro, de sombra nas peças que vocês estão aqui a ver. Depois temos o Flat Technical, que este sim, portanto, é então muito utilizado, em que já não existe este efeito de escala de cinzentos, portanto as peças são representadas apenas com uma única cor, e aquele que é então mais utilizado de todos, que é o modo de silhueta, que é um modo equivalente àquilo que nós temos no SolidWorks de linhas escondidas removidas nos desenhos, nos desenhos e no 3D, e que nos dá este aspecto visual que vocês estão a ver, portanto, aqui neste momento. Por isso, aquilo que eu vou começar então por fazer, se calhar vamos voltar aqui ao nosso Flat Technical, eu vou começar por criar aquilo que é uma vista, vamos dizer que é a nossa vista de partida, a nossa vista de origem, esta vista aqui. Por isso, para criar uma vista, aquilo que eu vou fazer é simplesmente então criar no botão que diz Criar Vista, ou clicar no botão de Criar Vista. A vista fica aqui criada, nós até podemos dar nomes a todas as nossas vistas, como vocês estão aqui a ver. E a partir daqui, portanto, eu vou começar a pensar num documento que quero produzir com este ficheiro, que nesta primeira iteração vai ser uma componente de listas de materiais. Okay? Vamos fazer aqui uma componente de listas de materiais. Como é que nós então vamos trabalhar essa parte? Primeiro de tudo, eu vou começar por passar este Flat Technical para o modo de silhueta, portanto, um modo mais normalmente adaptado a listas de materiais.
E aquilo que eu vou começar por fazer, portanto, é a trabalhar aqui um bocadinho a separação para nós conseguirmos individualizar as peças de uma forma mais visual. Eu vou começar então a separar aqui as peças para mostrar aquilo que é efetivamente cada um destes conjuntos aqui a nível visual. Reparem que aqui posso também facilmente separar, por exemplo, este conjunto que aqui está, posso separar também este outro conjunto aqui da frente, portanto, super prático. O que é que nós conseguimos também fazer? Reparem que eu, quando pico numa peça, se carregar na tecla do cursor para o lado esquerdo, ele vai começar a subir e selecionar o subconjunto imediatamente a seguir e depois o outro subconjunto imediatamente a seguir. Portanto, isso ajuda muito a selecionar todos estes conjuntos. Vamos só selecionar aqui mais um, por exemplo, este aqui deste texto, que eu vou também remover ou retirar aqui nesta direção. E vamos então trabalhar, portanto, aqui com estes conjuntos, fazendo esta separação. Vocês neste momento estão a ver aqui no ecrã. Por isso, esta primeira lista de materiais nós queremos apenas separar, digamos assim, os diferentes subconjuntos, ou alguns dos diferentes subconjuntos, portanto, para criarmos uma imagem deste tipo que vocês estão a ver. Portanto, o que é que nós faremos agora? Eu vou então aqui à minha parte das vistas, vou então criar uma nova vista, começando aqui com esta, digamos, esta visualização que temos aqui neste momento. O que é que nós conseguimos aqui também fazer? Conseguimos identificar cada uma destas peças. Okay? Conseguimos identificar cada uma destas peças. Por isso, reparem no seguinte, se houver aqui neste momento esta vista de BOM que temos aqui do lado esquerdo, não tenho ainda nada definido, por isso eu vou chamar então aqui a minha componente de workshop de BOM, que é esta que nos vai aparecer aqui do nosso lado direito, ok? E reparem, aquilo que eu preciso fazer, como preciso de criar o que nós chamamos aqui os BOM IDs, ok? Portanto, aquilo que eu vou fazer vai ser, portanto, então chamar, deixem-me só juntar aqui tudo isto, ok? Deixem-me só fazer aqui juntar, já agora posso fazer logo cá em cima. Dizia eu que só tenho que então selecionar, portanto, aqueles subconjuntos que quero utilizar para efeitos de BOM ID, que são estes que aqui estão. Neste momento não tenho ainda BOM IDs definidos, mas tendo esta seleção ativa, eu vou fazer então a geração dos BOM IDs, o que vai fazer aparecer, portanto, estas indicações aqui do meu lado esquerdo, e vamos também poder, ou começar a ver, portanto, aquilo que é a nossa lista de material, portanto, aqui em baixo. Esta lista de material é uma lista de material configurável, portanto, em que nós podemos também tê-la presa, portanto, aqui à parte de baixo, ou não, neste momento ela está presa, mas eu vou colocá-la livre, em que podemos também posicioná-la onde quisermos, colocar onde quisermos, em que podemos também trabalhar os fontes com que ela está a ser representada. Por exemplo, vamos colocar aqui um calibre, portanto, 9, uma fonte também do Windows, por exemplo. Mas reparem que o software foi buscar estas indicações, ou estes campos que estamos neste momento a visualizar, portanto, aqui na nossa lista de materiais, mas pode não ser esta exatamente a representação de lista de materiais que eu quero ter para o meu modelo. Por isso, para configurarmos esta lista de materiais, eu vou aceder aqui, portanto, a esta barrazinha que aqui tenho de configuração das colunas. E reparem que aqui nós vamos ver que existem três tipos de propriedades que nós podemos trabalhar. Estas propriedades que dizem só Properties são as propriedades específicas do Composer. As que são Evaluated, como por exemplo aqui a descrição, junta ou calcula, portanto, uma determinada propriedade com uma certa lógica. Mas estas que são as Meta Properties são propriedades que nós estamos diretamente a importar do fecheiro SolidWorks. Ou seja, as propriedades que estão no fecheiro SolidWorks são também elas próprias automaticamente importadas para dentro do Composer. Portanto, isso quer dizer que eu posso tentar ir buscar aqui alguma destas propriedades que aqui esteja. Por exemplo, eu não sei se tenho, por exemplo, aqui esta do Part Number. Vamos ver se de facto tem. Reparem que existe aqui o Part Number, tem alguns códigos que ali estão. Vamos, por exemplo, experimentar esta aqui do Number. Reparem, o Number tem, todas elas têm um Number definido. Por isso, a partir do momento em que eu estou a importar, reparem, por exemplo, que eu quero que o BOM ID esteja primeiro, então vou puxar o BOM ID para cima. Depois quero ter o Number logo a seguir. Okay? Depois quero ter também, pode ser o Part Number, logo ali, antes do Description, e depois a quantidade no fim, e aplico. Okay? Portanto, e assim
tenho efetivamente feita a importação das propriedades do meu conjunto, tal como eu quero que apareça, portanto, nesta vista de lista de materiais e aproveitando as propriedades que vêm do SolidWorks. Okay? Portanto, reparem nisto, nós conseguimos importar a geometria do SolidWorks, importamos também a estrutura de peças, conjuntos, subconjuntos, mas importamos também todas as propriedades que vêm de dentro do SolidWorks. Para terminarmos esta vista, eu vou só fazer aqui 2 ou 3 pormenores. Vou também, como ela já tem um bom ID definido, eu vou também criar aquilo que nós chamamos aqui os callouts, ou seja, estes balões identificativos de cada uma, neste caso dos subconjuntos, em que vou poder também dizer, portanto, qual é, portanto, o fonte que quero, o tamanho. Isto eu posso fazer uma vez, depois defino os meus estilos e passo a utilizar os estilos específicos da minha empresa. E posso também aqui trabalhar aquilo que é a disposição destes balões, por exemplo, uma lógica perimétrica que é logo pertinho do conjunto, ou então num círculo, ou então todos cá em baixo, ou todos lá em cima, todos à direita e à esquerda. Portanto, podemos fazer, portanto, esta representação dos nossos callouts onde quisermos, ou então também podemos simplesmente dizer, olha, eu quero ser eu a pôr onde eu quiser, e então vou poder reposicionar, portanto, os balões nos sítios que me parecerem mais adequados para, de facto, fazer essa representação. Okay? Por exemplo, algo assim deste estilo, mas poderia ser onde nós quiséssemos e poderíamos também adicionar, tal como fazemos também no SolidWorks, linhas magnéticas para que eles fiquem exatamente numa determinada orientação específica, todos paralelos, definidos uns com os outros. Por isso, não vou fazer agora aqui, mas vocês sabem qual é o comportamento então dessa linha magnética. A partir deste momento, esta imagem então já está com o aspecto, vamos dizer, que eu quero que ela tenha. Por isso, em vez de criar uma nova vista, aquilo que eu vou fazer, portanto, é pura e simplesmente atualizar, portanto, a vista existente com esta representação atual que aqui também tenho, ok? E vou-vos só mostrar aqui mais uma ferramenta que temos, que é aquela que nos permite também criar o que nós chamamos aqui um caminho associativo, ou seja, que nos permite criar, portanto, estes alinhamentos que de facto indicam de onde é que estas peças saíram, quais é que são os alinhamentos que elas têm aqui, portanto, relativamente, portanto, à posição original de onde elas foram, digamos, puxadas, vamos dizer assim. Por isso, eu posso também aproveitar estas linhas que aqui estão, elas têm também, obviamente, as suas características. Reparem, esta aqui é uma característica muito importante, o Stay on Top. O Stay on Top quer dizer que, se estiver ligado, a linha vai passar por cima da geometria, mas se eu desligar, a linha passa a ser ocultada pela própria geometria. Por exemplo, reparem que aqui a linha ia para dentro do conjunto, mas que agora passou a ser interrompida aqui nos limites do conjunto, aqui a mesma coisa, etc. Portanto, e desta forma torna-se um bocadinho mais visual, portanto, mais fácil de interpretar. É como se fosse uma linha que é ocultada pela geometria, portanto, algo que nós não conseguimos de todo fazer no SolidWorks. Por isso, eu vou então fazer esta última atualização, portanto, fazer aqui o update da minha vista, portanto, aqui do meu lado esquerdo. E esta, se calhar, será também uma boa altura para vos mostrar uma característica importante. Reparem que eu ainda há bocadinho falei-vos na possibilidade de podermos atualizar o modelo CAD se tiverem ocorrido, portanto, alterações do nosso modelo CAD. Por isso, a primeira coisa que eu vou fazer, portanto, é criar aqui, vamos pôr aqui no desktop para ser fácil de encontrar, portanto, eu vou criar aqui o nosso fecheiro, portanto, está no desktop, chama-se demo, e aquilo que vos vou mostrar é o seguinte, reparem que eu agora vou voltar para o SolidWorks. Vamos voltar aqui a abrir, portanto, o nosso SolidWorks, onde ainda tínhamos aqui o nosso ficheiro aberto, ok? E reparem que vou fazer aqui algumas alterações. Por exemplo, vou fazer aqui o unsuppress destes dois modos de ligação que vocês encontram aqui na parte traseira, portanto, do nosso modelo. Vou fazer isso e vou fazer também, portanto, a troca de uma configuração desta peça por uma outra configuração, esta peça chamada Cylinder Guard. Aquilo que eu vou fazer, portanto, é substituí-la por uma outra versão desta mesma peça,
em que vou, portanto, efetivamente identificar a segunda revisão, portanto, que tem uns furos e não aquela chapa lisa como nós estávamos a ver ainda há bocadinho. Portanto, as dimensões também são ligeiramente diferentes. Esta agora tem estes furos que não havia anteriormente. Portanto, o que é que nós fizemos? Atualizamos o nosso modelo com esta peça que tem uma nova versão e introduzimos dois novos componentes, que são estes dois componentes que estão aqui atrás. E reparem que o que eu vou fazer é simplesmente gravar este fecheiro, gravar no formato SolidWorks, formato normal, localmente, tal como, digamos, o nosso departamento de CAD ainda continua, portanto, a desenvolver e evoluir no desenvolvimento do nosso produto. Agora, nós, do lado do Composer, portanto, ainda continuamos com o nosso modelo original, porque não existe este link automático entre as peças, portanto, nem convém que exista, senão nós poderíamos estar aqui numa situação difícil de gerir. Portanto, é importante que essas alterações só sejam feitas de uma forma determinada pelo utilizador, portanto, e quando efetivamente faz sentido. Mas efetivamente, quando faz sentido, nós temos então aqui a possibilidade de fazer este update do nosso documento do utilizador, indo buscar então outra vez, portanto, aquele fecheiro que acabamos de gravar, portanto, que é este que aqui está, portanto, este fecheiro que acabamos de gravar, e simplesmente vamos carregar aqui no botão de update. E o SolidWorks vai voltar a ler aquele modelo, vai ver, compará-lo com o modelo existente, vai perceber se existem peças novas, vai perceber se existem peças que foram retiradas ou peças alteradas, ok? E rapidamente, como vocês estão aqui a ver, vai incluir estas novas peças que não existiam ainda, portanto, estes knuckles, e vai também incluir esta nova versão aqui da minha peça da frente, agora com os furos, como vocês estão aqui a ver nesta guarda. Portanto, é sempre possível nós fazermos atualizações da nossa geometria, já mesmo depois de termos começado a fazer, portanto, a parte da documentação de produto. Para esse efeito, portanto, reparem, eu tenho aqui mais um conjunto, portanto, eu poderei também, para efeitos de lista de materiais, também criar o BOM ID correspondente para aquele conjunto, portanto, que depois há de também de aparecer, portanto, na nossa lista de material. Ok? Pronto. Mais coisas. Fizemos então aqui a atualização da nossa vista, portanto, ela já cá está. Ok? Portanto, temos aqui a nossa lista de material. Eu vou-vos mostrar então aqui como é que nós podemos... e esta lista de material tem também, portanto, aquele comportamento que vocês viram ainda há bocadinho também a nível de SolidWorks, que é quando passamos o cursor por cima de cada uma destas entidades. Portanto, nós estamos a ver o highlight dessa mesma entidade. Portanto, isso é controlado por um comportamento que nós também ativamos aqui, este Model Highlighting que nós ativamos aqui do nosso lado esquerdo. Vou-vos mostrar então aqui como é que nós podemos então gerar, a partir desta vista que nós criamos no Composer, como é que nós podemos criar uma imagem vetorial de boa qualidade. E reparem, o que é que eu vou fazer? Vou então passar para o meu workshop de ilustração técnica, que é o meu workshop que me permite criar estas imagens. E vamos então fazer o seguinte, que é, eu vou criar então aqui algumas imagens que nos permitem perceber aqui algumas diferenças importantes de qualidade e de aspecto visual, portanto, das imagens que podemos fazer com o Composer. Por isso, reparem, esta configuração é que está ativa neste momento, Sharp Edges, Per Actor. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos do que é que podemos fazer com estas imagens. Vamos gravar tudo aqui para o desktop para ser fácil de encontrar. E reparem que eu vou utilizar sempre o formato SVG, o tal formato vetorial que é muito utilizado para a criação precisamente destas imagens vetoriais. Esta primeira que nós fizemos, eu vou então aqui abri-la para vocês também verem. Portanto, ela abre por default tudo o que é SVGs, abre diretamente no browser. Portanto, e reparem, esta foi a primeira que nós fizemos, utilizando esta configuração que vocês veem aqui, portanto, à nossa direita, ou seja, portanto, a configuração, portanto, que nós vemos aqui. Portanto, Sharp Edges Per Actor com estes números que nós vemos aqui.
Reparem, com a indicação de sombras, por isso é que vocês veem aqui esta diferença, às vezes, do branco para o cinzento, portanto, dá uma visualização muito mais tridimensional aqui à nosso próprio modelo. Reparem, em que temos aquele comportamento de highlight que nós falávamos ainda há bocadinho, ou seja, temos aqui as diferentes peças, assemblies que constituem o nosso conjunto, são também aqui facilmente identificados nesta nossa visualização, quer do lado da gráfico para a lista, como da lista para o gráfico, com os balões correspondentes. Okay? Temos também a certeza de que é um gráfico vetorial, por isso se eu fizer cada vez mais zoom, estas imagens, estas linhas não vão perder qualidade, como é fácil de ver. E temos também aqui a confirmação, por exemplo, reparem como esta linha interrompe, esta linha, este 6 que aqui está, interrompe aquelas linhas de 3D que estão ali por trás, separando-as, portanto, digamos, uma maneira de tratar as linhas que o SolidWorks, por exemplo, não consegue fazer. Nós aqui vemos também como é que esta linha do 5 interrompe ali aquelas linhas de geometria que está por trás, de uma forma muito limpa, muito clean. Portanto, temos aqui um efeito bastante interessante. Vou-vos só também mostrar o que é que seria, em vez do Sharp Edges, este Smart Outlines. O Smart Outlines quer dizer que o software vai substituir, portanto, aquilo que são as linhas tangentes por linhas, por uma única linha, ok? Portanto, o que eram linhas tangentes por uma única linha. Aqui, se calhar, vamos notar mais diferenças, por exemplo, aqui nesta zona que tem bastantes linhas tangentes, aqui vamos ter uma única linha. Ou, se calhar, aqui outras zonas, por exemplo, aqui esta zona tangente, nesta peça não se percebe aqui neste perfil onde é que faz a transição da face plana para a outra face plana, portanto, com estes fillets, e aqui vemos que existe uma única linha, okay, que representa aquilo como se fosse uma aresta. Aqui, se calhar, em cima vemos melhor, por exemplo, aqui nesta zona. Reparem como aqui existe uma única linha, aqui nesta dobra de chapa, que aqui, portanto, na parte de cima não existe. Okay? E por isso, isto serve para vos mostrar, então, a terceira opção, que pessoalmente é aquela que eu gosto mais e que costumo usar mais, que é esta de Construction Edges, onde são efetivamente representadas todas as arestas do nosso modelo, portanto, incluindo as arestas tangentes. Portanto, reparem como aqui, agora nesta zona traseira, nós vemos todas estas linhas do princípio e do fim dos fillets. Aqui vemos o princípio e o fim dos fillets, aqui vemos o princípio e o fim dos fillets, e aqui em cima também vemos o princípio e o fim dos fillets de uma forma diferente daquela que tínhamos aqui ou que tínhamos aqui. Okay? Portanto, esta parece-me ser efetivamente aquela que eu pessoalmente gosto mais completa, que eu gosto mais de usar e que gosto muito de trabalhar. De qualquer das maneiras, qualquer uma delas, portanto, são um conteúdo extremamente interessante, fácil de criar, com muito boa qualidade, com este aspecto que vocês não conseguem ter no SolidWorks e com esta interatividade também muito interessante entre peças e área gráfica. Lá está, é uma imagem 2D, mas é uma imagem 2D que corre. O Windows reconhece perfeitamente este formato e abre diretamente este formato no browser. Okay? Por isso, era um aspecto importante que eu vos queria aqui mostrar. Como é que nós criamos então estas imagens vetoriais, que tipo de opções é que nós temos para este efeito, etc. Portanto, penso que já o fiz aqui com este exemplo concreto. Eu agora vou voltar um bocadinho para a minha vista inicial, para a minha vista de Home, e reparem como é fácil. Portanto, estas vistas funcionam como fotografias da nossa peça. Portanto, eu em qualquer altura posso voltar à minha vista 2 simplesmente fazendo um duplo clique e tenho aquela fotografia, ou volto para a minha vista de Home, que era agora onde estava. Porquê? Porque vos quero mostrar também como é que nós podemos ilustrar, em vez de ser uma lista de materiais, como é que podemos ilustrar um procedimento passo a passo, ou seja, que tipo de lógica é que nós poderíamos fazer para esse efeito. E então vamos ilustrar aquilo que seria o procedimento de, por exemplo, fazer manutenção ou de substituir este cilindro hidráulico que aqui está. Muito bem, então vamos começar aqui numa primeira fase,
que é esta. Portanto, eu vou criar aqui, se calhar, uma primeira cópia desta vista onde nós estamos. Portanto, vou criar aqui uma vista nova. E depois vou começar a separar peças. Por exemplo, a primeira tarefa que eu sei que preciso de fazer é, digamos, a remoção, portanto, de todos estes elementos, portanto, que estão aqui alinhados com esta cavilha. Okay? Por isso, aquilo que eu vou precisar de fazer, portanto, vai ser efetivamente tirar daqui estas peças. Portanto, por isso eu vou explodi-las de uma forma axial, como vocês aqui estão a ver, ou seja, recorrendo aqui à minha ferramenta de translação. Portanto, eu estou aqui a remover, portanto, todas estas peças que estão alinhadas com aquele eixo. Agora cheguei aqui à cavilha e, por isso, isto é-me suficiente para dizer, olha, deste lado eu vou ter que remover, portanto, estas peças que aqui estão. Depois podemos também, se quisermos, selecioná-las, para, muitas vezes, para indicarmos que estas são as peças que estão a ser manipuladas numa determinada operação. Aquilo que nós fazemos, portanto, é trocar-lhes a cor. Por exemplo, aqui vou colocá-las de cor vermelha, para dizer estas peças são afetadas por esta operação. E, para além disso, para mostrar que, de facto, vai existir aqui este deslocamento axial, aquilo que eu vou fazer, portanto, é incluir aqui também uma seta que vai, efetivamente, dar-me a ideia, portanto, de que existe este movimento axial. A seta, neste caso, não deverá estar a apontar naquele sentido, mas eu facilmente o troco. Da mesma maneira que posso também trocar facilmente a cor que eu quero dar à minha seta, o acabamento. Portanto, tudo isto tem estas propriedades que vocês estão aqui a visualizar também facilmente. Se eu quero que a seta seja opaca, então vou trabalhar aqui também a sua opacidade. A tal ferramenta do Stay on Top, a opção de Stay on Top é muito interessante porque, reparem, tanto posso ter as peças a ocultar a seta ou não. Portanto, e aqui é muito mais lógico fazê-lo em que a seta é ocultada pelas peças, como vocês aqui estão facilmente a ver. Portanto, vamos imaginar que este então é o meu primeiro passo, portanto, deste exercício, portanto, que é o de remover aquelas peças de uma forma axial. Para isso, eu vou então criar uma nova vista, identificando este passo. Estas entidades que eu agora, ou estas peças que eu agora trabalhei, eu já não preciso delas para a fase seguinte, por isso vou escondê-las. E o esconder aqui é super simples, porque basta-me carregar na tecla H, super prático. O que é que eu vou agora fazer? Vou fazer aqui a indicação de que vou ter que também trabalhar, deslocar, portanto, esta parte do cilindro para o seu interior. Okay? Portanto, trabalhei para o seu interior e agora quero indicar também aqui com uma seta, precisamente, essa mesma deslocação para o interior, e é isso que eu vou fazer agora aqui. Portanto, vou trabalhar aqui também uma setinha. Esta seta, portanto, eu vou colocá-la a trabalhar aqui mais da parte de trás e vou buscar exatamente as mesmas propriedades que tinha ainda há bocadinho. Como vos disse, poderia também fazer um estilo para que isto fosse tudo um pouco mais, digamos, mais rápido, mas neste momento não tenho o estilo definido. E reparem que a seta está de facto lá no meio, está alinhada, está corretamente, mas depois é um pouco tapada por esta peça da guarda que está aqui à sua frente. Por isso, quando eu quero tirar assim uma peça da frente para deixar ver o que está por trás, uma opção que eu também tenho é de fazer, portanto, aquilo que nós chamamos o ghost da peça. Portanto, que ao fazer o ghost, ela continua lá naquela forma assim, quase wireframe, de maneira, portanto, a nos permitir ver melhor a seta, portanto, que está ali na situação traseira. Só me falta então o quê? Falta-me dizer que são, de facto, estas duas peças que são afetadas por esta operação, por isso eu também lhes quero dar, neste passo, portanto, a cor vermelha. Portanto, e ao fazê-lo, vou então terminar, portanto, aqui o segundo passo do meu procedimento. Ok? Porreiro. Portanto, já não preciso da seta. Não. Então, escondo a seta. E agora, aquilo que vou fazer, portanto, vai ser simplesmente indicar aqui que vai existir uma rotação desta minha peça, portanto, para uma rotação axial para baixo. Por isso, o que é que eu vou fazer? Em vez de introduzir aqui um movimento do tipo translação, como temos estado a fazer, vou introduzir um movimento do tipo rotação. Vou ativar aqui este eixo como o eixo de rotação para este movimento que eu efetivamente pretendo aqui fazer. Ver se eu consigo aqui ativá-lo de uma forma simples. Ok, aqui.
Portanto, reparem que vou então fazer esta movimentação mantendo aquele eixo que nós temos ali, portanto, da parte que nos interessa, portanto, exatamente como aqui fiz. E para indicar que neste passo existe um movimento de rotação, vou também indicar uma seta, não uma seta de translação, mas uma seta de rotação, também ativando aqui, portanto, este alinhamento de axial, portanto, em que vocês não estão a ver, mas eu estou a carregar na tecla Alt para tentar ir buscar efetivamente aquele deslocamento axial. A partir daqui, axial não, ou aquele alinhamento axial, como estava aqui também a tentar transmitir. A partir daqui, esta seta de rotação, vamos fazer a mesma coisa. Portanto, as setas aqui nós queremos trabalhar em azul, mas as setas têm aqui outro conjunto de parâmetros que são também importantes, nomeadamente o raio, não é? Podemos aqui também trabalhar. A opacidade, nós já queremos que seja, portanto, uma opacidade completa, mas também podemos, por exemplo, mexer no ângulo, portanto, qual é que é o ângulo que eu quero aqui identificar. Vamos pôr, por exemplo, este ângulo aqui e aqui faço então a indicação, portanto, deste movimento rotativo para aquele meu cilindro e vou criar também a vista correspondente a isso. Okay? A partir daqui, só mais um ou dois passos. Eu vou então esconder a minha seta porque já não preciso dela. Vou voltar a recuperar aqui a cor original destas minhas peças, fazendo, portanto, este restore de neutral properties, portanto, aqui associados à cor e não à sua posição. Eu a posição pretendo que ela continue no mesmo sítio, mas vou buscar a cor original deles. Vamos poder também fazer aqui o unghost desta peça, porque agora ela pode estar visível outra vez. E vou só fazer mais digamos, um passo muito rápido. Vocês já viram aqui como é que é a lógica, a dinâmica disto, mas eu vou tentar avançar aqui um bocadinho mais rapidamente, puxando parafuso para fora, aquela anilha para fora, aqui também este espaçador, vamos colocá-lo aqui também para fora. Portanto, é um passo muito parecido com o primeiro passo, eu até podia, se calhar, não fazer, mas já que como estamos aqui, digamos, a tentar fazer um procedimento completo, vamos então avançá-lo. Vou fazer aqui mais uma seta que também vou querer ter aqui alinhada com o eixo, portanto, que estamos aqui a trabalhar. Esta mesma seta vai ser também com as mesmas características que falámos ainda há bocadinho, portanto, azul e sem o stay on top. E as peças que são ou que são aqui trabalhadas vão ter a cor vermelha, por isso vou só dar-lhes rapidamente também aqui essa cor. Okay? Com isto fiz, digamos, aqui a nossa quarta ou quinta, já não estou a contar, operação. E por último vou simplesmente esconder, portanto, tudo isto que fizemos até agora, recorrendo aqui à minha tecla H, super prática, e vou terminar aqui a minha operação simplesmente dizendo que depois este cilindro vai então ter que sair também alinhado com, digamos, com este movimento, portanto, axial. Ele vai ter então que sair aqui nesta direção. Podemos depois pôr, digamos, em que direção ele aqui pode cair, portanto, podemos basicamente indicar qualquer direção. Esta peça e esta vão voltar a ser vermelhas e vou só colocar aqui uma última setinha, portanto, dizendo que existe efetivamente aqui um movimento de saída, portanto, do cilindro. Aqui nem estou muito preocupado com o alinhamento concreto, vamos só dizer, portanto, que é azul, porque é isso que nós queremos, e que vamos então remover o nosso cilindro com esta última peça, com esta última vista. Por isso vou criar aqui uma última vista e estamos despachados. Por isso, o que é que eu fiz aqui? Reparem, começando aqui neste primeiro passo do procedimento, portanto, partimos aqui de tudo montado, depois vamos remover as cavilhas do lado esquerdo, vamos puxar o nosso cilindro para dentro, vamos depois fazer aqui a rotação do cilindro e vamos fazer depois a extração completa do cilindro, portanto, recorrendo, portanto, a estas indicações que nós estamos aqui a fazer. Portanto, o procedimento em si está definido e nós agora teríamos dois caminhos. Se fôssemos no caminho de
fazer um documento em papel, como eu vos mostrei ao princípio. Então iríamos exportar cada uma destas vistas e iríamos colocá-las dentro de um documento em papel, nas suas versões de imagem vetorial. Portanto, então iríamos montar o nosso procedimento passo a passo, mas com uma lógica de documento em papel. Se fôssemos numa lógica interativa, vamos então criar os botões de interatividade, portanto, para fazermos precisamente esse efeito, e é se calhar esse que eu vos vou então aqui mostrar nesta parte final. Portanto, a exportação das imagens seria feita como vos mostrei ainda há bocadinho. Nós temos aqui um automatismo. Vocês podem perguntar, mas então temos que fazer imagem a imagem, exportar para... Não. Portanto, temos aqui a possibilidade, no workshop de ilustração técnica, de exportar logo todas as vistas, portanto, de uma única vez. Portanto, ele vai automaticamente exportar todas as vistas. Podemos incluí-las, os SVGs, no nosso fecheiro e depois atualizá-los mais tarde, como vocês aqui também viram. Portanto, isso está mais ou menos documentado e já visto. Como é que nós adicionamos então aqui essa componente de interatividade? Essa componente de interatividade, vamos, por exemplo, também para fazer sentido, vamos dizer que temos um V0, temos um V1, temos aqui um V2, V3. Portanto, temos aqui um procedimento que consiste nestas 5 vistas que nós temos aqui neste momento definidas. Ok? Portanto, a partir daqui da 0, quando eu vou começar o meu procedimento, eu quero ter o tal comportamento de interatividade. E para fazermos isso, eu posso logo diretamente a partir daqui adicionar, reparem, existe aqui um automatismo para isso, adicionar todos os botões de interatividade. É tão simples como isto que eu vos estou aqui realmente a mostrar. Okay? Outra questão que, por exemplo, vocês podem perguntar, então, mas nós não podemos adicionar imagens, texto? Claro que sim, podemos adicionar todo esse tipo de situações. Por exemplo, se eu quiser adicionar um texto, é tão simples como eu chegar aqui e dizer que quero efetivamente fazer aqui um texto 2D. Este texto 2D posso escrever procedimento de substituição do cilindro. Ok? Portanto, posso criar aqui uma nota de texto, escolher também, mais uma vez, portanto, qual é o fonte que queremos utilizar. Portanto, tudo isto é perfeitamente configurável, como vocês calculam. Tudo completamente configurável. Não quero sombra, neste caso concreto. Portanto, quero simplesmente indicar aqui este procedimento e também não preciso desta janela à volta, portanto, deste border que há de estar aqui definido e que eu também não quero. Okay? Portanto, procedimento de substituição de cilindro. Sim, senhor. Outra coisa que muitas vezes também podemos querer, por exemplo, adicionar imagens. As imagens podem servir, por exemplo, para nós colocarmos o logotipo da nossa empresa, mas também podem servir para indicar, por exemplo, ferramentas que nós precisamos de utilizar, que nós podemos também introduzir como uma imagem 2D ou até como um modelo 3D. Portanto, eu posso incorporar uma ferramenta em 3D para mostrar, por exemplo, como é que vou desapertar aqueles parafusos ou extrair aquelas cavilhas que estávamos a falar ainda há bocadinho. Outra utilização das imagens, como vos disse, é a possibilidade de também podemos colocar, portanto, o nome da empresa, o logotipo da empresa. Neste caso eu disse-vos ao princípio que era a empresa, é uma empresa real, a empresa Resemi, uma empresa do Peru, okay, que faz estes equipamentos. Portanto, aquilo que eu fiz, no fundo, foi incorporar aqui novos elementos nesta vista em que estamos aqui a trabalhar, que é a nova vista V0, e depois atualizo a vista para incorporar aquelas situações que ali estão. Se eu quiser, então agora, reparem, eu só tenho estes elementos nesta vista, mas quero levá-las também para as outras vistas do procedimento. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que apanhar os elementos que quero levar, por exemplo, aqui que são estas 4 imagens, mais a imagem do logotipo, e agora vou selecionar as imagens do restante procedimento, esta e esta, e vou atualizar aquelas vistas com os elementos que eu acabei, portanto, de identificar, portanto, fazendo com que eles sejam também replicados nestas mesmas vistas. Se calhar cliquei aqui mal, estas aqui parece que não têm, vou só repetir aqui o meu procedimento. O nosso procedimento fica assim então completamente definido com este comportamento de interatividade.
E o que é que nós podemos também fazer neste ponto de vista? Se voltarmos aqui para a nossa vista de Home, portanto, a nossa vista inicial, portanto, reparem que aquilo que eu vou fazer agora para introduzir este procedimento é simplesmente arrastar, carregando a tecla do controle, esta vista para aqui, para dar início ao procedimento, e esta vista também para dar início, portanto, àquele procedimento de vista de material. Portanto, podemos também criar estes atalhos, como vocês estão aqui a ver, de uma forma rápida e simples. Se eu não quiser ver estas sombras, vamos também retirar daqui as sombras não nos interessam para este aspecto particular. Podemos criar textos para identificar cada uma das coisas, como já vos mostrei há bocadinho. Podemos também visualizar a nossa imagem, portanto, do logotipo da empresa, também, portanto, nesta vista original. E este comportamento faz com que, se eu atualizar aqui, então, a minha vista principal e entrar aqui no meu modo de interatividade, que nós vamos agora também aqui ativar, reparem que eu consigo agora simplesmente, então, se quero lançar o procedimento passo a passo, pico nesta vista e então venho aqui ao procedimento de substituição de cilindro e posso avançar de uma forma passo a passo, incremental, mostrando, portanto, aquilo que é o procedimento de uma forma completa, ok? Ou então, se quiser mostrar, portanto, a lista de materiais, posso simplesmente picar aqui na vista de lista de materiais e vou saltar diretamente para essa lista de materiais que aqui está. Depois podia também colocar aqui um símbolozinho, com uma casa, por exemplo, para voltar para a minha casa original. Mas desta forma, penso que vos mostro de uma maneira muito clara como é que nós podemos partir de um fecheiro SolidWorks que não tinha, portanto, ainda nada definido do ponto de vista da documentação, e nós podemos também rapidamente criar estes outputs digamos, de documentação que poderemos exportar depois de uma forma vetorial para criarmos as nossas imagens. Eu não vos mostrei, mas também é possível fazermos exportação de imagem de alta resolução, portanto somos nós que escolhemos a resolução e neste caso vamos optar por um JPEG ou por um PNG, mas eu penso que realmente a verdadeira força do Composer, portanto, está nesta criação destas imagens vetoriais, portanto, que tornam o software realmente super poderoso. Portanto, podemos criar para efeitos de produção 2D ou de documentos interativos. Esses documentos interativos depois podem ser consumidos, eu diria que à data de hoje, de duas formas. Ou seja, reparem que eu aqui tenho a possibilidade de fazer a publicação deste documento para HTML, mas para vos dizer a verdade eu não recomendo muito esta opção porque ela utiliza ainda algum framework antigo do ActiveX, do browser, portanto só poderia correr no Internet Explorer, portanto, e o Internet Explorer já está praticamente descontinuado em todas as máquinas, portanto eu diria que isto não é realmente uma opção. As verdadeiras opções aqui são duas. Porquê? Porque nós podemos gravar este ficheiro só tal como ele está, portanto, no tal formato SMG, e podemos partilhá-lo em formato SMG com outras pessoas, tal como fazemos, por exemplo, também com os e-drawings. Porquê? Porque nós temos também a possibilidade de fazer o download diretamente a partir do site da SolidWorks daquilo que nós chamamos o Composer Viewer. Portanto, o Composer Viewer pode ser utilizado para abrir um ficheiro SMG, portanto, e qualquer pessoa pode simplesmente descarregar esse visualizador e ver, portanto, esse ficheiro em 3 dimensões na sua máquina. Outra possibilidade poderá ser, por exemplo, a gravação em PDF. Portanto, nós temos aqui a possibilidade de fazer a publicação para PDF deste ficheiro, okay? Sendo que aqui nós temos duas escolhas também a fazer. O 3D é, digamos, o formato interno do PDF 3D, portanto, vai poder representar a peça em 3 dimensões, mas nós não vamos poder ter muitas das animações e interatividades que temos dentro de um formato SMG. Por isso, se o conteúdo vai ser em PDF, eu recomendaria que o ficheiro lá dentro, portanto, seria também este ficheiro SMG. Portanto, no fundo, o que vai acontecer é que o PDF vai funcionar também como um contentor. Eu agora vou abrir aqui o tal ficheiro de PDF que criámos agora. Portanto, vai funcionar como um contentor para o formato SMG. Portanto, a partir do momento em que nós temos então, reparem, eu aqui estou dentro do meu Acrobat,
estou dentro de um PDF Viewer, podia ser o Adobe Reader, por exemplo, mas tenho exatamente o mesmo modelo. Posso também optar por retirar daqui algumas destas barras, portanto, que não têm aqui interesse para aquilo que eu quero transmitir. Mas reparem, estou dentro de um PDF, consigo rodar em 3D, consigo manipular em 3D o meu elemento, consigo ir buscar, portanto, aqui o meu procedimento passo a passo, que estávamos a ver ali também ainda há bocadinho, portanto, consigo manter toda esta interatividade, e aquilo que vou mandar ao meu cliente deste PDF será exatamente o PDF, um formato PDF. O que é que acontece? Para que essa pessoa consiga depois visualizar o PDF tal como nós estamos a ver aqui também nesta forma, essa pessoa, portanto, a primeira vez que correr digamos, o sistema, vai ter que instalar, portanto, o plugin do Viewer, do Composer, para também poder ter este comportamento associado aos seus fecheiros PDF. Mas o que nós estamos aqui a partilhar com o nosso interlocutor é efetivamente um fecheiro PDF. Primeira vez que ele correr, vai pedir para instalar, portanto, e a partir daqui poderemos ter este comportamento interativo que vocês estão aqui a fazer. Como vos disse, PDF uma opção com o SMG interativo lá dentro. Outra opção, portanto, partilhar só o fecheiro SMG e o visualizador de fecheiros SMG. E temos também, só para terminarmos então com essa possibilidade, porque é uma possibilidade obviamente real e que nós incentivamos de todas as que falámos até agora, o fecheiro SMG, ele próprio é um fecheiro obviamente reconhecido dentro da plataforma 3D Experience, portanto por isso pode ser também trabalhado a partir da plataforma 3D Experience. Portanto, aqui neste caso concreto estou só aqui a mostrar-vos que nós podemos ter diferentes peças, portanto aqui reconhecidas, peças de SolidWorks reconhecidas aqui na nossa plataforma. Nós podemos também incorporar aqui dentro digamos, da nossa plataforma todos os nossos ficheiros SolidWorks e visualizar todos os nossos ficheiros SolidWorks. Portanto, outro dos processos, portanto, obviamente, que nós recomendamos, e extremamente interessante para tudo o que tem a ver com SolidWorks, plataforma, etc., é abrir o nosso fecheiro SMG diretamente dentro da plataforma 3D Experience. Portanto, a plataforma 3D Experience está, obviamente, preparada para poder, portanto, abrir qualquer tipo de documento SolidWorks 3D, Office, PDFs ou outro. E o outro pode ser perfeitamente também o nosso formato SMG. Portanto, reparem que nós podemos também simplesmente arrastar aqui para o nosso pré-visualizador aqui o nosso formato SMG. Portanto, este é ligeiramente diferente, mas já cá estava. E reparem que nós, já tinha preparado portanto, anteriormente, e reparem como nós conseguimos fazer, portanto, então, esta mesma visualização interativa, okay? Listas de peças, as vistas, portanto, de uma forma perfeitamente interativa, portanto, aqui dentro da plataforma 3D Experience, portanto, e com outro aspecto visual também bastante interessante. E isto pode ser feito quer utilizando portanto, este fecheiro que tivemos a trabalhar durante esta demo, quer, por exemplo, utilizando também este fecheiro mais completo, mais avançado que temos desta parafusadora, onde poderemos também verificar diretamente aqui, portanto, no próprio browser da nossa plataforma, características funcionais do modelo, como por exemplo aqui a operação deste braço que aqui está, ou a operação portanto, daqueles cilindros estabilizadores, ou aqui até a própria direção do equipamento completo, bem como também a visualização de procedimentos específicos, portanto, como aquele que tivemos também a trabalhar, portanto, aqui nesta demonstração que estivemos a fazer hoje aqui convosco. Portanto, a partir do momento em que temos aqui o nosso procedimento definido, é uma questão de ir avançando também com as setas para conseguirmos representar, visualizar diretamente na plataforma todo o procedimento necessário para fazer esta operação de manutenção, portanto, da própria parafusadora. Portanto,
mais uma vez, aqui um exemplo de como conseguimos, utilizando, portanto, os ficheiros SMG na plataforma 3D Experience, obter este tipo de resultados extremamente interessantes. Penso que com esta informação, e já vai longa, portanto, aqui a nossa apresentação de hoje, vos demos uma ideia muito completa, muito rigorosa daquilo que é efetivamente o SolidWorks Composer. Por isso, resta-me agradecer a vossa presença aqui connosco hoje e até à próxima oportunidade, portanto, onde veremos mais demonstrações, portanto, em detalhe daquilo que são os produtos do portfólio SolidWorks. Muito obrigado por terem estado aqui connosco hoje e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.